Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Provedor de Sucesso. Muito feliz novamente por estar aqui gravando e já pelos mais de 220 membros no nosso grupo do WhatsApp que vão participar das 3 aulas gratuitas dos dias 23, 24 e 25 de abril. Muito obrigado por todos que já entraram no nosso grupo e vai ter na descrição desse vídeo aqui o link para aqueles que queiram entrar também. Corre que ainda dá tempo. Estava pensando no conteúdo de hoje e como eu quero de coração que todo mundo consiga sair do 0 e vá para o 1 pelo menos, eu estou tentando trazer um conteúdo menos técnico e mais prático para que a gente consiga dar esse primeiro passo. E esse primeiro passo, para mim, foi muito dolorido. E se você está sentindo essa dor, essa dificuldade, mas você tem do teu lado, assim, na tua cabeça, aquele negócio que te incomoda, e você me escuta falando e diz assim, eu preciso disso. Saiba que eu estou aqui sempre para ajudar. E eu já gostaria de pedir para vocês que começassem a colocar nos comentários, de repente, alguma sugestão, alguma dúvida, que eu vou ler eles e quero ajudar vocês de coração mesmo, não é um negócio forçado. E esse vídeo, então, eu quis trazer uma dinâmica bem simples de como dar o primeiro passo, mesmo não conhecendo o caminho. Porque a gente não conhece o caminho. E até estava conversando hoje de manhã com uma pessoa justamente sobre esse tema, um empresário aqui da cidade pequeno, que faz parte do núcleo lá da SIC, e eu estava lá hoje de manhã assessorando eles. Ele disse, mas para você que já está lá, é muito fácil eu vir aqui e me encher de explicação. Mas para mim que estou vivendo a dor, é diferente, eu não consigo. E eu digo, bom, isso gerou uma pauta para o vídeo porque eu entendo, é dolorido e eu também tinha essa vontade de mudar, mas eu não conseguia dar o primeiro passo. E nesse vídeo hoje eu quero sair daqui com uma tarefinha até para que nós consiga dar o primeiro passo. Eu sempre gosto de brincar ou de deixar mais tangível de que a gente quer que o problema se resolva hoje, né? A gente quer não dar o primeiro passo, a gente já quer esticar a perna e quero me livrar do problema. E eu também pensava dessa maneira. E a notícia triste, mas sincera, é que não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa ir arrastando os pezinhos, porque o tempo voa rapidamente, ele passa muito rápido, mas as coisas elas dependem de muitas outras pessoas. Então essa manobra que a gente tem que fazer dentro da empresa, ela é demorada e vocês precisam ter paciência. Eu me lembro também que eu não tinha essa paciência, mas eu sempre fui muito curioso e muito determinado, então quando eu peguei para resolver esse meu problema, acho que é uma habilidade que eu tenho de me debruçar naquilo ali e não parar enquanto não resolver isso. Mas claro que hoje eu vejo que é difícil, a nossa vida ela é muito mais completa, a gente tem família, tem filho, tem um monte de coisa, e de repente eu até recomendo hoje que se tiver essa disponibilidade, se for uma pessoa nova, se ataca e não para, tenta resolver tudo o mais rápido possível. Mas se você já for um pai de família, alguém que já está lá tendo que cuidar dessas outras coisas, essa dinâmica vai te ajudar a sair da zona de conforto, mas ainda assim ter uma qualidade de vida que é o que importa no final. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um ditado que diz que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. E essa é uma pura de uma verdade, né? Mas a gente também não entende o significado desse ditado. E eu penso em cada palavra dele e hoje eu vejo que é verdade. É verdade esse bilhete. Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. E o que geralmente quem que fala esse ditado aqui no Rio Grande do Sul? São sempre os mais velhos milionários, né? E aí eu fui lá nessa ideia de tentar agregar esse conteúdo de dar o primeiro passo e esmiucei o que isso significa. O que eles querem dizer é basicamente o seguinte:
Nós vamos ter aí, dentro da empresa, aspectos operacionais, né? E a gente vai ter aspectos administrativos. Então, quando a gente está no operacional, a gente está trabalhando, né? É chão de fábrica, como se fala. Então, nós estamos puxando cabo, nós estamos subindo em poste, nós estamos configurando equipamento, a gente está executando atividades operacionais. Nós estamos lá vendendo para um cliente, a gente está resolvendo chamado. E o aspecto operacional, ele consome muito do nosso tempo. Eu diria que o dia inteiro. E se você está começando um provedor agora, ou você pretende montar um provedor agora, isso é uma coisa que você tem que levar em consideração, tá? A tua capacidade de investimento. Eu vejo que tem bastante pessoas que querem montar um provedor de internet e, embora pareça fácil e tem maneiras muito simples de você começar um provedor de internet, mas eu acredito que do jeito errado você não vai ter qualidade de vida, porque você vai ser um técnico. E quando eles falam, então, que quem trabalha, né, está ligado diretamente ao operacional, não tem tempo de ganhar dinheiro, é porque a pessoa não está fazendo justamente a parte administrativa. Quando a gente está no operacional trabalhando, a gente sempre se pergunta, quem está cuidando do processo? Quem está cuidando do dinheiro? Quem está cuidando daquelas questões contábeis, de repente, que, né, pode vir uma multa, agora vai ter uma... 2027, os provedores de internet precisam se reinventar, porque a gente vai ter uma mudança aí tributária e isso vai impactar bastante. Né? Você sai do imposto, você vai para outro, obrigatoriamente, não tem como fugir. Isso vai exigir uma regularização. Então, vejam bem, se nós estiver trabalhando, nós estiver no operacional, muito provavelmente nós vamos perder dinheiro. Porque do dia para a noite muda a questão tributária e não é do dia para a noite, né? Nós estamos falando de hoje 2025 a 2027. Mas o que vai acontecer? Tem aquelas pessoas que, conforme eu falei no vídeo passado, elas podem dar o primeiro passo. Sair do operacional e começar a ser administrativo do provedor, né? E ir resolvendo devagar, se adequando, ajustando os preços. Vai ter aqueles 80%, eu acho, tomara que não seja esse o número, que vão fazer uma gritaria no dia que a lei mudar em 2027. E é assim que o mundo funciona. Então, não seja você uma pessoa, e se você está em cargo de liderança provedor, é dono de provedor, ou quer montar um provedor, esse vídeo é para você. São as minhas mais sinceras palavras. Você precisa não ser operacional e ser administrador do teu negócio. Como eu falei, as pessoas me dizem, para você que já chegou lá, é fácil falar, para mim que estou aqui, e aí eu sempre respondo para elas, eu já estive lá. Eu já fui uma pessoa que era operacional. E aí eu vou dizer para vocês como que eu comecei a resolver os meus problemas. Claro que hoje, com muito mais conhecimento, muito mais elaborado, mas olha só que importante, eu não tinha ninguém me falando isso, foi tudo debruçado, lendo, escrevendo, apanhando, sofrendo. E aí, assim, ó, a dinâmica é muito simples. Nós precisamos separar a nossa vida em dois momentos. Porque eu sou o Anderson profissional, que estou aqui gravando o vídeo do provedor de sucesso, mas eu também sou o Anderson pai de família. E eu sou essa pessoa. E eu contemplo essas duas partes, que é só uma pessoa. E aí, vejam bem, quando eu estou muito no profissional, e por isso que eu falei antes que se você não tiver família, se você for um jovem e tal, que deseja isso, que está naquela fase de estudos, dá para dar uma intensificada nessa parte, tá? Dá para você fazer mais, você pode se doar mais. No meu caso, já não. Então, o que a gente faz? A gente divide o pessoal e o profissional, e a gente escreve aquilo que é mais importante ou que você gostaria de melhorar na tua vida pessoal. E eu coloquei aqui como exemplo, curtir os filhos, andar de bike, que eu sou ciclista, e aprender inglês, que quando a gente viaja e tal, é sempre importante pelo menos ter uma segunda língua, e o inglês
Então essas são as coisas que para mim elas são importantes nesse momento. Tá? Aqui eu vou ter mais saúde, aqui eu vou ter mais saúde, os filhos, como eu já brinquei uma vez, que eles são os gatinhos pequenos, né? Que quando eles crescem, eles só querem saber de dormir e ficar lá no sol quieto, sem ninguém incomodando. Então a gente precisa aproveitar os filhos quando eles são pequenos, e não depois de grande. Quando você for de grande, você é um adulto independente, vão pegar o ônibus e vão para faculdade, ou vão para os seus trabalhos, e de repente nem queiram trabalhar com o provedor. Né? E aprender inglês, como eu falei, a gente sempre se desenvolvendo intelectualmente é importante. E no profissional, o que eu vejo é que as pessoas, na maioria das vezes, pelos comentários ou pelos formulários que eles nos enviam, é sair do endividamento, é melhorar a qualidade de vida dos funcionários, da sua própria gestão do tempo e tal. E eu sempre digo, né? Isso aqui com a gestão tu resolve tudo. Né? Quando você sair da fase 1, que você é o cara operacional, e for para virar o gestor do teu provedor, você vai resolver dinheiro e processos. E dinheiro e processos resolvem pessoas. Porque, como eu já falei anteriormente, você resolvendo processos, as pessoas já sabem como fazer o trabalho, então você pode cobrar delas melhor, você pode dizer, mas está escrito, por que você não está fazendo, né? Enquanto a gente está lá no operacional, a gente só manda e depois a gente fica achando ruim porque o cara que não tem visão. Entendam, se ele não tem a visão para resolver o problema, ele está no lugar certo. Porque se ele tivesse a visão, ele seria dono de provedor assim como você é. É assim que o negócio funciona. Mas a gente quer, né, que todo mundo pense igual nós. Essa que é a desgraça do negócio. Profissional, então a gente tem a gestão, o gerar riqueza, que no final das contas, né, a partir de quando você resolve isso, você também gera riqueza, mas você também gera riqueza intelectual quando você estuda mais, quando você tem mais qualidade de vida, porque no final das contas a riqueza não é só medida enquanto a gente tem de dinheiro, e sim enquanto a gente tem de tempo disponível. E crescer, que eu coloquei aqui, que também é uma atividade comercial, quando você define as metas e tal, e você consegue organizar a tua casa, você para de ir lá puxar cabo e subir em poste, e você vai lá com o teu comercial dizer, nós temos que lotar aquela rede que foi construída de 128 portas e só tem 5 clientes, e está me custando um monte de dinheiro. Então você começa a dar vazão para o teu comercial. Então esse é o começo da tarefa, e aí a gente vai agora, né, para prática. E a prática funciona da seguinte maneira. Nós precisamos criar esse planejamento. E eu vou dizer como que eu criei esse planejamento, e tenho certeza que se vocês não sabem por onde começar, se tudo isso que eu falei até hoje, todos os outros vídeos causou uma confusão na cabeça de vocês, olhem para esse vídeo e comecem por aqui. Planejamento. Eu, por exemplo, acordo 6 horas da manhã. E o que eu faço das 6 às 7? Eu treino. Seja de bike, seja na academia, está reservado esse horário para o meu treino. E o que eu faço das 7 às 8? Eu tomo banho, né? E tomo café com a minha esposa e com a minha filha menor, porque a maior já foi para o colégio. 8 horas eu saio de casa e eu venho para a empresa. E aí eu tenho esses horários aqui, ó, até o meio-dia, né, que eu preciso, das 8 até o meio-dia, essas 4 horas, que seria um horário normal de trabalho de qualquer colaborador, está previsto lá na CLT, eu faço o mesmo horário. Das 8 ao meio-dia, eu divido as minhas tarefas. Então, eu cuido da parte de gestão logo de manhã cedo. Então, eu chego ali, abro o nosso BI, abro os indicadores, vejo aquilo que eu tenho para fazer. De maneira geral, eu organizo essa parte de gestão. E depois eu vou para a parte de comercial. Eu tenho essa política de falar com o meu gerente comercial e ver como que tá as coisas, como que tá os negócios, dar o retorno para ele dessas atividades, e geralmente eu tenho visitas a clientes, eu viajo para outras unidades, ver como que está o negócio lá, e eu vou dividindo essa minha agenda, né? E eu também falo com a minha equipe técnica.
Então, eu pego, como eu sou o diretor da empresa, eu pego os meus 3 gerentes lá e eu faço um overview. Claro que nem todo dia é isso, tá? Vai ter dias que vai ter viagem e tal, mas o foco aqui é, né, nesses horários e baseado naquilo que eu preciso resolver aqui no meu profissional. Ah, Anderson, nós temos aí, eu estou começando, eu tenho alguma atividade que é de instalação, que é de suporte, de manutenção. Tá bom? Quando você responder aqui, né, você vai colocar lá que você quer sair do operacional e aí, quando você vier para o teu planejamento, você sabe que você vai ter que reservar 1 hora, pelo menos, do dia para não ser o operacional. Depois, as outras, a gente sabe que não tem o que fazer, vai ter que ir lá instalar. Se é só você, é assim que a coisa vai acontecer. Mas você começa a reservar o teu tempo. E aí, eu vou para casa, né, o meio-dia, almoço e 1 hora da tarde eu saio de casa, levo a minha pequena para a escola e assim eu volto para a empresa. E aí eu começo a organizar a minha agenda da tarde. A minha agenda da tarde é gravar vídeo, é trabalhar com o time de marketing, é visitar clientes, é fazer reunião com cliente, é trabalhar de maneira geral. E vejam bem, eu não tenho nenhuma atividade de ir lá puxar o cabo, ir lá subir na torre. Eu vou verificar se o projeto está andando, eu levo o cliente junto. E aí volta lá na ideia do ditado que diz que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Geralmente, quando eu vou visitar clientes, eu sempre percebo que eles têm outra demanda e aí eu já coloco outro projeto em cima. É mais ou menos assim que eu criei o meu ecossistema aqui. E aí, vida que segue a tarde inteira, baseado naquilo que eu coloquei aqui, ó, de problemas que eu tenho que resolver, gerar riqueza e gravar vídeo no YouTube Provedor de Sucesso. E assim nós vamos indo. Chegou o final do dia, 6 horas da tarde, eu vou embora. E aí, eu deixei em aberto aqui esse horário que compreende das 18 às 6, né? Que são 12 horas, que 8 eu sei que eu vou dormir. Então eu já sei mais ou menos que se eu vou dormir 8 horas até as 22 horas, eu tenho que estar na cama. Então eu tenho vê como o nosso tempo é curto, né? Eu tenho essas 4 horas aqui que eu tenho que estudar inglês, treinar, às vezes geralmente eu treino de bike no final do dia também, e ficar com a família. Mas eu não estou resolvendo problemas da empresa. Óbvio, vai ter alguma ligação, vai ter algum probleminha, você vai ter que entrar um pouco, de repente, às 19. Não adianta a gente ser hipócrita e dizer que não vai existir. Vai, mas agora eu sei que é uma exceção à regra. E eu organizei o meu dia. E esse é o seu planejamento. Então, quando você faz isso, você dá o teu primeiro passo, né? E começa a funcionar, você começa a se organizar. E eu escrevi aqui por que funciona. Porque eu deixo de ser escravo das demandas. Quando você entra no provedor e você está lá sem esse planejamento, pode ver, geralmente a gente está perdido, a gente não tem uma agenda, a gente não tem uma organização. Então quem gritar mais alto leva. O problema é que todo mundo grita pra caramba. Eu sei, porque eu já vivi isso. Quando eu era operacional, eu entrava, que eu abria a porta, tinha 40 erguendo a mão lá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E daí a gente começa a não ter paz e não ter tempo para pensar. Agora, se você está organizado, né, pelo menos a nível de agenda, como eu sugeri ali, e você tem demandas que são mais emergenciais, você já diz assim, calma aí, que primeiro eu preciso chegar em algum lugar. E esse é o primeiro passo. E eu deixo de ser escravo das demandas. E eu também começo a fazer algo que eu não fazia. E eu começo a ter qualidade de vida. Porque no final das contas, se eu não começar a fazer isso hoje, quando é que eu vou começar a resolver meus problemas? Eu vou esperar meus filhos crescer, eu vou esperar o tempo passar, eu vou esperar o fim da vida chegar para fazer isso? Então que seja hoje. Se você não sabe por onde começar, comece agora e por aí. E dar o primeiro passo é possível, mesmo sem conhecer o caminho. Essa é a frase que eu quero deixar assim mais filosófica para o final, que se você fizer isso, você não sabe qual é o caminho que tem pela frente, você não sabe tudo o que te espera,
Mas se você quiser dar um primeiro passo, esse é o lugar. Se planeje, distribua o teu dia e comece pelo menos a ter vida. Às vezes eu me lembro que, né, escravo de demandas, às vezes chegava em casa meia-noite. Minhas filhas já estavam dormindo. Daí eu fico pensando, né, por quê? Porque eu era escravo de demanda e 24 horas não é o suficiente para o provedor, 48 horas não é o suficiente para o provedor, nada é suficiente. Porque se a gente não tiver um planejamento, uma gestão, uma estrutura organizacional e cair tudo no lombo do proprietário, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, nós carregar todo esse peso, muito provavelmente a gente vai viver dentro do provedor. E eu acho que não é isso que vai ser a resposta de vocês lá no planejamento pessoal, né? Eu acho que vocês querem ter qualidade de vida. Mas existe uma maneira de esticar a perna, que é, se você quiser ter um mapa, nos dias 23, 24 e 25 de abril, eu vou fazer 3 aulas, onde eu vou abrir para vocês esse caminho mais detalhadamente de como você estica a perna e como você deixa de ser operacional e começa a ser diretor do teu negócio. Você sai do operacional e começa a ganhar dinheiro. Essas aulas serão ao vivo. O link, como eu já falei anteriormente, está na descrição do vídeo. São mais de 230 pessoas já no nosso grupo do WhatsApp. Então corre lá, se inscreve, entra no grupo. E por favor, deixem os comentários para que nós possamos interagir mais. Para que vocês me digam quais são as demandas, quais são as necessidades e quais são as dúvidas que vocês têm com relação a esse conteúdo que eu estou gravando e que eu possa direcionar um pouco melhor. Eu não tenho todas as respostas, mas se eu não tenho, eu tenho a curiosidade. E com a curiosidade eu vou atrás, procuro, chamo, ligo para os meus gurus aqui, eles me dão um norte e eu levo isso para vocês mastigadinho. Tá bom? Aguardo todos vocês no nosso grupo no WhatsApp e muito obrigado mais uma vez.